São 7 horas, estamos saindo bem cedo hoje, porque nosso ônibus é às 7h40, pra gente chegar lá às 9h20. Em Auschwitz tem um detector de metais que você precisa passar, então você tem que chegar lá antes, poder estar pronto no horário para poder fazer a visita guiada. Hoje provavelmente vai ser um dia difícil, mas são coisas importantes que a gente precisa fazer na vida. Sobre história, sobre humanidade. A passagem custou 22 slots, somente uma companhia faz o trajeto. Eu comprei só a ida um dia antes. A volta eu comprei diretamente com o motorista, lá mesmo no Museu de Auschwitz. Por ter um excelente acesso ferroviário que facilitava o transporte rápido e massivo, o quartel da artilharia do exército polonês foi transformado em campo de concentração em 1941. Mais de 1 milhão de pessoas foram deportadas. De alguns lugares, a viagem de trem poderia durar até 11 dias. Os recém-chegados não sabiam de nada. Alguns grupos chegavam assustados, desorientados, outros aliviados, e logo após chegarem eram forçados a deixarem todos os seus pertences. Roupas, dinheiro, comida, remédio, óculos, sapatos, malas, talheres, dentes de ouro e até cabelos foram retirados das vítimas. Canadá era o lugar em que ficavam os pertences trazidos pelos deportados. Todo esse material era recolhido pela equipe de prisioneiros. Os objetos eram remetidos para fora de Auschwitz, reciclados para uso do exército nazista ou enviados para as fábricas na Alemanha. Enquanto isso ocorria, outros serviços estavam em andamento, como os de barbearia. Quando o campo de Auschwitz foi libertado, foram encontradas quase 2 toneladas de cabelo humano. Só foram encontrados porque ainda não tinham sido enviados. Essa calma que você vê é porque as pessoas não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. As pessoas que eram selecionadas para o trabalho, elas iam para uma parte diferente dos que não iam passar daquele dia. Somente os que eram selecionados precisavam ser protocolados, precisavam ser registrados com nome, foto, profissão, data de nascimento e data de chegada, que aqui a gente pode ver como data de deportação. E aqueles que conseguiram sobreviver à longa viagem de trem, que conseguiram passar pela triagem inicial e a partir de agora iriam ser desumanizados, conviveriam com fome, com a violência, com os trabalhos extenuantes no campo, com doenças, epidemias, com frio, e alguns ainda seriam usados como experimentos médicos ou torturados, o que rapidamente causava a deterioração física. Trabalho nos libertará. A tigela que você recebia servia tanto para a sopa quanto para realizar a higiene. Era a diferença entre a vida e a morte, sendo muitas vezes trocada ou roubada. Não eram todos que tinham colher para comer, e logo se tornou objeto de venda, em troca da única coisa que eles tinham, a ração. E o que se queria conseguir eram que essas pessoas perdessem a sua dignidade a cada dia, que comessem como um animal, lambendo, abocanhando a comida, e a morte era tão presente para eles que não se sensibilizavam mais, nem mesmo quando acontecia com outro com quem você acabou de socializar. Os prisioneiros foram forçados e foram submetidos a perversas torturas, violências inimagináveis. As relações humanas, bem como as regras de boa convivência, eram completamente distorcidas naquele lugar. A violência que sofriam os prisioneiros teria tão somente a utilidade de degradar o máximo possível a vítima, a fim de que o torturador sentisse menos o peso dos seus crimes. O sino tocava muito cedo todas as manhãs e eles tinham 30 minutos para estarem com o alojamento organizado, estarem vestidos e lavados. Daí começava a contagem dos prisioneiros antes de servir a sopa, que eles tomavam de café da manhã. A verificação dos números era feita antes e na volta dos campos de trabalho, e ainda que sem vida, eles eram trazidos de volta para o acampamento. Inicialmente, as tatuagens, símbolos do Holocausto, eram apenas para identificação rápida nos corpos dos prisioneiros hospitalizados ou aqueles que tinham sido executados, pois quando eram retirados os uniformes, não era mais possível identificar ninguém de ninguém. Mas depois tornou-se o método geral de identificação. Existiram 6 orquestras nos campos. Prisioneiros músicos tocavam enquanto os prisioneiros saíam e retornavam da labuta. O ritmo da música marcava os passos e mantinha a ordem, usada também para mostrar uma superioridade cultural. Cozinha, com essas chaminés. Era o melhor lugar para trabalhar, porque você tinha comida, ficava quente. Os que trabalhavam aqui na cozinha podiam durar 5 anos.
trabalhavam fora na construção, nas minas de carvão, podiam durar 1 semana, 3 meses no máximo. Aqui é o pessoal ficava enforcado. Tem até uma imagem ali pra... E quem que ficava nesses hangings, né, essas coisas de enforcamento, era aqueles que escapavam. Primeiro eles eram levados para o prédio 11, lá eles eram interrogados, e aí depois eles eram mortos ali para usar de exemplo, né? Para que não dê ideia para os outros a fugirem também. Os crematórios são fora do lugar, né, que eles viviam, mas eles sabiam, né, que as pessoas sumiam, mas eles não podiam fazer nada, né? Ficava do outro lado da cerca e a eletricidade tinha nos arames, né? A eletricidade funcionava. E aí muitas pessoas que sobreviviam às torturas morriam de tiro enquanto os outros estavam trabalhando, né? Ninguém sabia, ninguém podia saber. O uso do gás foi iniciado após haver reclamações de desgaste psicológico dos oficiais, porque atiravam em grupos enormes de pessoas, então isso estava afetando eles. Temos aqui um registro da quantidade absurda de latas de produtos que foram usados nas câmeras. Então, essa câmera, ela não foi feita para isso, ela tinha outro propósito, mas ela foi transformada e as pessoas entravam, as portas eram seladas e através desses buracos no teto, nessa câmera existem 4 buracos, as latas eram abertas e lançadas e as pessoas morriam depois de alguns minutos. Depois, os prisioneiros vinham, retiravam dentes de ouro, por exemplo, das pessoas e depois eles tinham que colocar elas nos crematórios. As cinzas dessas pessoas foram usadas para adubar a terra. Nada era desperdiçado em Auschwitz. Os sons que você pode ouvir são o nome das pessoas que morreram aqui. Bom, primeira parte da visita foi difícil, foi bastante complicado. É um lugar histórico. É um lugar difícil de estar, difícil de aceitar, mas é importante que exista, dado que o ser humano precisa desses lembretes. Os guias que estão aqui, eles têm algum tipo de história com o local. A nossa guia, por exemplo, o sogro dela viveu aqui, sobreviveu aqui. Então, para todos, não é uma experiência simples, né? Para a gente que está vendo, para eles que estão nos contando, para tudo que a gente olha, porque ela nos contou que, por exemplo, aqui todo mundo era cremado, né? E as cinzas dessas pessoas eram usadas como fertilizadores da terra. Então, todos os lugares que existem aqui tem resíquios, tem DNA, pessoas. Então, definitivamente não é um lugar fácil de estar. Mas é um lugar que necessita existir. Foi uma ótima visita. Agora a gente está esperando o ônibus, que tem gratuito aqui para ir para o prédio 2. E enquanto isso a gente vai refletindo um pouco sobre coisas que eu vi, porque eu filmei algumas coisas, né? Mas muitas das coisas não podem ser filmadas, dado a sensibilidade. E também teve coisas que eu particularmente não consegui, a partir de
pertences, né, das pessoas. Para mim foi muito difícil, parte dos seus cabelos. Para mim foi muito complicado, então não consegui filmar essas coisas. Foi difícil de ver, então filmar mais ainda.